Para você que é desde a geração do Atari, do Nintendinho, do PS1 ou PS2, eu queria te perguntar uma coisa. O que mudou dos jogos de antigamente, que eram bem mais viciantes? Te prendiam muito mais e você tinha muito mais prazer em estar jogando eles. Lembra quando você ficava uma semana preso naquele boss e não desistia por nada até passar por ele? E quando a gente juntava os amigos e tirava o dia para jogar com eles? Bons tempos, né? Sei que você deve ter passado por uma breve nostalgia nesse comecinho, e justamente nesse assunto que eu quero tocar. E agora, pra galera mais nova, que já começou nas gerações novas do PS4, PS5 e jogos mobile, quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês se divertem com esses jogos de hoje em dia? E com relação aos jogos antigos, o que vocês acham? Quais são as impressões que vocês têm sobre eles? Quero saber a resposta de vocês, não é uma pergunta retórica, tá? Eu sempre me prendi à geração PS2, que foi o que mais me marcou. Inclusive, a maior parte do público aqui do canal também. Sempre achei muito mais divertido por terem muitos jogos épicos e eu simplesmente tinha gosto de jogar dezenas deles ao mesmo tempo, que o memory card nem cabia todos eles. Ainda volto para jogar umas partidas de PES, fazer algumas missões de GTA San Andreas ou até descobrir jogos que eu nunca tinha jogado na época. Até certo tempo atrás, eu só tinha olhos para esse console e sempre tinha descartado os novos. Simplesmente nunca tive interesse, claro, com algumas exceções como GTA V ou God of War, por exemplo, mas ainda assim são franquias mais antigas, né? Antes eu preciso contar pra vocês como foi meu primeiro contato com videogame e foi lá em meados de 2002, quando meu irmão comprou um PS1. Lembro até hoje que o primeiro game que eu joguei foi o Winning Eleven 98 e pra mim era surreal, nunca tinha visto um jogo em 3D e o jeito que a gente se divertia era muito diferente, porque era uma coisa nova, né? E esse é o primeiro ponto que eu quero tocar. Quando você pega um jogo pra jogar assim, um game novo, você tem aquela sensação de novidade, né? De inovação. Quando você pega pra jogar um game novo, você tem a sensação de novidade? Eu sinceramente não tenho, pessoal. Não estou dizendo em quesito de gráficos, e sim de conceito, temas, mecânicas, gameplays e muitas outras coisas que contém num jogo. E claro que isso se deve muito à falta de criatividade da indústria dos games. E existe um nome para isso que se chama ganância. Todos sabemos que as empresas sempre vão visar lucro, né? Então a tendência é focar naquilo que dá certo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Percebam o tanto de jogo Souls-like que tem saído depois do sucesso de Dark Souls. Eu vejo gameplay desses jogos e não vejo quase nada de diferente. Para mim é praticamente a mesma coisa. Claro, até eu parar para jogar um dia, mas a percepção que eu tenho vendo as gameplays é essa. Outro exemplo é Call of Duty, mano. Se liguem, como o jogo é a mesma coisa já faz uns 10 anos. E ainda assim, é um dos games que dão mais lucro na indústria, não só dos games, mas na indústria do entretenimento em geral. E por que eles continuam a fazer o mesmo jogo todo ano? Porque as pessoas compram, simplesmente por isso. E isso força as outras desenvolvedoras a dar um passo para trás nos seus projetos mais criativos e criar algo parecido também, naquilo que está dando sucesso. E isso vem desanimado milhares de gamers que se sentem na obrigação de jogar jogos mais antigos, porque lá sabemos que vamos gostar. Esse era eu no passado, né? A sensação que temos ao jogar um game antigo é a mesma que tínhamos no passado? Pra mim não, pessoal. E uma coisa que explicaria muito seria a nostalgia, né? Talvez não sentimos saudade do jogo em si, mas sim do tempo que jogávamos esses jogos. Jogar eles traz lembranças boas das pessoas que faziam parte da nossa vida, ou de como sua vida era diferente, de coisas que você fazia que te trazia alegria, que te deixava bem, ou até mesmo uma música. E a partir do momento que a nostalgia passa, o jogo se torna só mais um jogo ultrapassado. E depois que eu percebi isso, eu não enxerguei mais os games da mesma forma. Então comecei a experimentar jogos novos e descobri que, sim, eu gosto. Por mais que muitos deles ainda não tenham aquela sensação de novidade, de surpresa que eu tinha quando eu comecei a gostar de videogames. E como eu jogo no Xbox Series, eu tenho a oportunidade de jogar até jogos da geração do 360 graças à retrocompatibilidade, meio que pra tirar o meu atraso, né? E por agora eu tô zerando a trilogia Naruto Ultimate Ninja Storm. Eu comecei pelo 4, mas eu nunca tinha jogado 1, 2 e 3. Então já tô zerando o terceiro aí, já fiz 1000G no primeiro, e no segundo não consegui pegar todos os troféus, porque depende do online, ninguém mais joga, né? Ao mesmo tempo que eu tenho jogado Halo Co-op junto com a Sam, que tá muito da hora também. E quando eu terminar as conquistas de Naruto, eu vou partir para outra trilogia, que é de Tomb Raider.
Eu joguei no PC no início e gostei, mas não dei seguimento porque na época eu não conseguia fazer rodar muito bem no meu PC fraco. E essa é outra coisa que eu comecei a gostar e me divirto muito fazendo isso, que é pegar o máximo de conquista nos games. Isso me ajudou a gostar dos games mais novos. Pelo menos nos jogos que eu mais gosto, eu vou tentar sempre pegar 1000G neles, né? E por alguns outros motivos também. Por mais que seja difícil para alguns admitir, é verdade que as conquistas deixam o seu perfil bem mais da hora e mais bonito, né? Segundo, que é muito desafiador também. Eu sempre me achei incapaz de platinar um game, né? Eu tava duvidando até mesmo na metade da minha jogatina do próprio Naruto, onde eu consegui fazer 1000G. Existia uma missão que você não podia errar nenhum tempo dos botões na tela, né, que aparecia, que são os famosos Quick Time Events, e aquilo era um saco. Eu fiquei uns 2 dias agarrado naquilo, mas eu consegui aquela última conquista e pipocou aquele troféu na tela, e ainda aparecendo que só 1% das pessoas que jogaram o jogo conseguiram aquilo. E te dá uma sensação muito boa, né? E a verdade é essa, para um gamer é muito gratificante ver que a gente conseguiu um troféu e passar por um dos maiores desafios do jogo. E outro motivo é a disputa mensal com os amigos, de quem faz mais pontos nos jogos. Não sei se no PlayStation tem isso, mas no Xbox aparece o ranking entre você e seus amigos de quem pontua mais nos games todo mês. E é um incentivo absurdo, né, pra galera jogar, pelo menos pra mim sim, né? Além de ser divertido, é bem desafiador também. E é tão difícil que eu fiquei em primeiro uma vez, que foi no mês passado quando fiz 1000G no Naruto, mas meus amigos do Xbox são bem viciados, né? Como vocês podem ver aí, já tô bem atrás nesse mês. E os preços dos jogos, hein? Isso sim é um fator super importante para compararmos. Isso era uma coisa muito mais acessível pra gente na época mais antiga dos gamers, por causa da pirataria. Aqui um game de PS2 era R$5. Existe muita gente por aí afora que comprava jogos nas feiras aí, 3x10, né? O famoso. E hoje em dia um game full price é R$300. E com R$300 você compra 90 jogos de PS2. Vocês entendem a diferença surreal? Mas precisamos colocar na balança, um jogo original de PS2 é quase a mesma coisa de hoje em relação ao salário mínimo. Mas sabe onde você pode comprar um game barato de Xbox One ou Xbox Series? Super barato mesmo? Comigo, mano, é só chamar na DM. E essa semana estamos com a promoção dos 5 melhores games de 2013. Leve os 5 por apenas R$ 99,90, amigo. E quer mais? Temos 97% da biblioteca inteirinha do Xbox para você, com preços muito acessíveis. E tudo em código de 25 dígitos. Muitas pessoas já compraram e mostro aqui como forma de avaliação para você confiar mais no meu trabalho. Ah, e Xbox Game Pass Ultimate saindo para você a R$ 29,90. Ou se quiser, 3 meses saindo a R$ 79,90 e ainda economiza R$10 do que você já está economizando. Não sei se vocês entenderam, mas é isso. É só chamar no WhatsApp, o link tá na descrição. Tamo junto. Bom, a falta de multiplayer local nos jogos também deixaram os games mais sem graça, né? Na antiga geração era muito forte, a maioria dos jogos tinha como você jogar com alguém, nem que fosse só cooperativo. Eu lembro que eu ficava na expectativa da Rockstar lançar o GTA V com multiplayer local de novo por algum motivo, na minha cabeça ia ter, mas acabou que não lançaram nunca mais, né, depois do GTA San Andreas. Jogos mais populares de tiro não tem mais multiplayer local, como o COD ou Battlefield. No Halo Infinite, para jogar multiplayer tem que fazer macete, senão não entra, cara. E entre outros muitos games aí que perderam a sua essência. Mas assim, eu até que gosto de jogos mais novos. Graças ao Game Pass tive contato com bastante jogo bom. Então, Samuel, quer dizer que tu mudou tua opinião? Eu acho que sim. Creio que mesmo tirando a parte de que são poucos jogos que trazem aquela sensação de inovação, ainda dá pra se divertir bastante. O Forza Horizon 5, por ser meu primeiro jogo da franquia que eu joguei, eu amei, cara. O sistema de progressão é abominável, mas a gameplay, o visual desse game e o jeito que ele te faz ficar imerso é magnífico. Pra mim, não tem jogo igual e já é meu top 10 jogos favoritos. Ele é um dos exemplos dos jogos da nova geração em que eu mais joguei e gostei muito. Agora, com relação aos games de futebol, na minha opinião, pessoal, continua a mesma coisa. Tanto o FIFA quanto o PES ficaram horríveis, é um desserviço para a comunidade. E a EA só quer lucrar lançando o mesmo jogo todo ano e a Konami seguindo os mesmos passos. Prefiro bem mais os jogos de futebol do PlayStation 2 mesmo, aí não tem jeito. Então, com esse vídeo quer dizer que eu prefiro jogos novos aos antigos? Bom, eu não consigo mais separar o novo do antigo. E pra mim o melhor jogo de todos os tempos ainda continua sendo o GTA San Andreas, mas o GTA San Andreas não é por nostalgia, e sim pelas missões muito bem elaboradas, pelo jogo ser grande,
por ter uma trilha sonora impecável, por ter um protagonista muito épico e por tudo, cara. Esse jogo é muito perfeito, cada detalhe nele é perfeito para um jogo de 2004. E mesmo que ele saísse hoje, ele seria um grande game, né? Todos os jogos fazem parte da minha vida, uns bons e outros ruins, tanto na época do PS2 quanto hoje. Mas é aquilo que eu falei, antigamente o impacto dos jogos era bem maior. Sensação de novidade o tempo todo, várias franquias épicas, o quesito diversão então nem se fala. Mas agora é outra época, e creio que videogame não é mais focado só em diversão. Pessoas estão querendo ser melhores que as outras em um monte de jogos, competição aí de que console é melhor que o outro, jogos competitivos, outros que platinam e fazem 1000G por obrigação, e aquela pessoa que quase não tem tempo para jogar, mas tem que zerar aquele game ruim com pouco tempo que tem porque gastou 300 reais, não tem mais reembolso, né? Uma coisa que o Cross falou uma vez lá no Flow Games é que o videogame se tornou artigo de luxo, e eu concordo muito com ele, cara. O real propósito do videogame se foi por pura ganância. Mas sabe o que a gente pode fazer como gamers? É usar o videogame a nosso favor. Vamos só jogar aquele jogo que gostamos e deixar as obrigações de lado. Você não é obrigado a jogar lançamento. Você não é obrigado a platinar e muito menos gastar uma nota preta naquele game só porque todo mundo gosta. Foque em você, preze sua sanidade e sinta prazer em jogar videogame. Porque se você não estiver sentindo, qual o propósito com o seu console?